paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Glória a Deus, saudade. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa. Fala para mim nos comentários se está dando certo aí, esse fone novo. Eu aumentei agora, gente, o volume, porque eu achei que estava muito baixo o volume. Vamos orar antes de começar? Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pelo pão de cada dia, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Pai. Perdoa as nossas ofensas, Pai, perdoa as minhas ofensas, me guarda, me fortalece, me cura, me restaura, Pai, restaura essa família, fortalece, meu Deus, essa pessoa, cuida de nós, nos guarda, nos restaura, nos protege, nos fortalece, dá-nos saúde, livramento. Obrigada porque até aqui o Senhor esteve conosco, nos ajudou, nos sustentou. Pai, a tua graça, a tua misericórdia, a tua presença nunca nos falte, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo até aqui, Pai. Louvado seja o Senhor, o Rei dos Reis. Fala conosco, Pai. Eu creio que o Senhor vai, meu Deus Todo-Poderoso, Deus, falar. Eu creio que o Senhor já está aqui, Papai. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Fala conosco, Papai. Seja edificante, meu Deus, esse vídeo, Papai, em nome de Jesus, que possamos, Papaizinho querido, ser fortalecidos, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria e entendimento. Derrama a tua graça, derrama, Papaizinho querido, teu amor sobre nós. Que nada venha nos faltar, principalmente a tua presença. Eu oro e agradeço desde já. Amém. Em nome de Jesus eu oro e todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje então eu vim falar, gente, sobre o meu testemunho, né? Para quem, né, é novo, né, não sabe muito, mas quem já está desde o começo do canal, aos poucos eu vou falando do meu testemunho, né? Então eu vou falar aqui, vou tentar resumir, porque eu nunca fiz esse vídeo, né, um testemunho num vídeo só. Então eu vou falar para vocês, né, que desde pequena, né, quando a minha mãe falou de Jesus para mim, porque quem falou de Jesus para mim primeiro foi a minha mãe. Ela começou a falar de Jesus para mim, me deu 2 Bíblias, né? E aí eu comecei a ter um relacionamento com Deus do jeito assim, né? De menina, de criança, né? Conversava. Minha mãe me levou numa livraria, né? Que a gente veio de família católica, então ela me levou numa livraria católica. Agora eu não sei se foi ela que escolheu ou se foi eu que escolhi, um livrinho pequenininho assim, que era de oração, aprendendo a orar. E eu lembro que esse livro, ele tinha como fazer oração de manhã, ele te ensinava a fazer oração de manhã, de tarde, de noite, como orar, e vários tipos de orações, né, que ele ensinava. Tinha os modelos e também tinha as rezas, né. Eu lembro que tinha as rezas do Pai Nosso, Ave Maria, tinha várias lá, não lembro direito. E enfim, eu comecei a orar, né? Comecei a falar com Deus e tudo, né? E eu comecei, e eu lembro que eu ia também na igreja católica. Eu lembro que eu brincava bastante, que eu não gostava de ficar ali, né? Com os meus pais, muito ali junto na missa, né? Porque a gente não entende, né, a liturgia ali, né, quando é criança a gente não entende nada ali e tal. E eu lembro que eu ficava brincando. A única coisa que eu gostava mais, e até a minha adolescência, eu gostava muito dos hinos, né, tinha alguns hinos que eu gostava, então aí eu cantava. Enfim. E eu comecei, aí minha mãe também sempre me levava também, quando ia, né, no centro da cidade, ela gostava de passar na catedral, passava sobre todos aqueles santos, né? E eu comecei a questionar dentro de mim mesma, por que tantos santos, né? Por que eu tinha que orar para tantos santos, né? Eu não entendia aquilo. Se a gente só já tem um Deus, né? Se a gente tem um Deus só, né? Para que orar para tudo isso? Mas, né? Como eu era criança, então eu orava para Maria, né? Eu tinha um santo, aliás, 2 santos, né? Primeiro que eu me apeguei foi o Santo Expedito, né? Por que será, né? Porque estava escrito lá no papelzinho, lá, para causas urgentes e impossíveis. Então eu amei esse santo. Amei. Aí
Eu também gostava depois, que eu mais brincava, né? Nunca acho que eu orei muito pro Santo Antônio, que eu e uma amiga minha brincava muito, né? Com o Santo Antônio, né? Pra arrumar um namorado pra nós. Enfim, mas quando eu conheci a igreja evangélica foi através de outra amiga minha, que os pais dela era também evangélico, ela também, ela se batizou por 7 anos com o Espírito Santo, enfim. E ela veio, trouxe a Bíblia, falou pra mim, pra ir na igreja, junto com ela. Eu fui, gente. Eu fui. Eu lembro que eu brincava muito, eu era muito assim, meio zoeira, sabe? Preconceituosa. Mas eu era adolescente, né? Em relação à igreja evangélica. Mas tudo assim, sem conhecimento nenhum, na ignorância, daquela brincadeira, né? Mas eu fui nessa igreja e eu gostei muito. Eu tinha 13 anos e eu gostei muito dessa igreja. O que me chamou a atenção, que eu já falei no vídeo passado, que era uma pastora, né? Que pregava, isso me chamou muito a atenção, né? Porque quando eu ia na igreja, né? No caso, na católica, que eu costumava ir de vez em quando, é padre, né, gente? Não tem uma mulher ali à frente, né? Então isso me chamou muita atenção, uma mulher ali na frente do púlpito pregando o evangelho. E ela pregava muito bem, e eu prestava bastante atenção. E só que eu não conhecia, né, a palavra, né? Eu fui conhecendo assim um pouquinho mais, fui no estudo. Eu lembro que eu fui na escola dominical, enfim. Mas ali tudo, assim, eu ia na igreja, mas também estava no mundo, né? Eu gostava de sair com as amigas. Aí até que a gente fez uma reunião entre si lá. Coisa de adolescente, gente. A gente, né, eu, por exemplo, não era conhecedora da palavra, não sabia assim muito assim sobre a salvação, mas eu lembro que foi falado sobre isso, sim, e tal. E eu lembro que eu comecei a evangelizar as pessoas lá no bairro. E as primeiras pessoas também que eu evangelizei foi a minha mãe, foi o meu pai, foi dentro da minha casa. E isso causou para minha mãe, né, uma revolta. Ela ficou muito brava. Então teve uma luta dentro da minha casa muito grande. Minha mãe ficou muito brava, né, revoltada, porque eu não estava indo na católica. Eu estava indo na igreja evangélica e ela tinha muito preconceito também com os evangélicos. Ela foi até no padre falar, ixi, deu um reboliço lá, porque a maioria da minha família é católica, né, da parte, assim, enfim. Mas eu nunca liguei, na verdade, pra essas coisas, sabe? Eu continuei indo, não dei bola, assim, o meu pai nunca falou nada, nunca, assim, falou, não, você não vai. Não, ele não tinha esse preconceito, ele deixava eu ir, nunca falou nada. E eu comecei a evangelizar as pessoas. Só que como, gente, eu estava com uma legalidade muito grande, coisa que eu não sabia também, porque eu não sabia nada mesmo. Então eu estava dando legalidade para o inimigo entrar na minha vida. Então foi tipo assim, eu evangelizava, pregava, só que ao mesmo tempo eu estava fazendo coisa errada no mundo, né? E eu achava que era normal tudo aquilo. Eu não achava que eu tinha que largar as coisas que eu estava fazendo para seguir aquela religião, né? E aí eu evangelizava, falava, vamos para a igreja, aí chamava o pessoal para ir para a igreja, as meninas. Só que isso aí causou um levante na minha vida, né? Houve uma perseguição lá na rua, do nada assim, gente, eu estava na rua, né, e veio uma pessoa falando que eu vendia droga pro filho dela, era uma mulher, vendia droga pro filho dela, falando que, né, que eu usava drogas, mas assim, né, eu andava com as pessoas usuárias, né, eu nunca tive assim, né, nossa, eu vou deixar de andar, não, eu andava com eles, mas nunca foi oferecido droga para mim, nunca usei drogas, né, eu nunca vendi drogas. Mas como eu estava dentro da igreja e no mundo, houve essa abertura, né? O inimigo, ele teve como entrar e fazer isso. Eu lembro que veio uma pessoa, daqui a pouco a gente formou uma roda em volta de mim, me acusando de coisas que eu nunca fiz na minha vida. E eu lembro que o meu pai, gente, do nada, meu pai pegou eu pela minha mão, eu creio que
Deus ali, né, usou meu pai, né, para me tirar daquele fervo que estava lá na rua. E ele me tirou ali da roda e eu entrei para dentro de casa. E foi só isso, gente, só foi aquilo. Mas eu levei um susto, nossa, o que é isso? E eu não entendi nada. Então eu continuei indo na igreja. Hoje eu vejo que foi um levante, mas com legalidade, né? Infelizmente, né? Eu tinha essa legalidade, né? E eu lembro que a gente fez uma reunião com as amigas, porque elas tinham um entendimento maior do que o meu. Gente, não tá certo o que a gente tá fazendo, elas falando, né? Ou a gente fica na igreja, ou a gente fica, né, passeando no mundo. Aí eu não entendia nada, eu quero, né? Eu quero passear, eu não queria deixar de sair com as meninas, deixar, né, de conhecer o mundo como eu estava começando aquele momento, para mim era tudo novo que eu estava vivendo. Eu não queria deixar para ficar na igreja, então eu saí. E a gente começou a sair, né? Isso, gente, eu tinha 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fiquei 6 anos sem ir na igreja. Vez em quando, nesses 6 anos, eu fui na católica com a minha amiga que eu tinha, que era católica. Então, de vez em quando, eu ia com ela. Mas, né, aí eu fui pro mundo. Só que assim, né, eu bebia, nunca usei drogas, né, como falei pra vocês, graças a Deus, né. Mas a minha fraqueza, né, era pro lado mais da prostituição. Dentro da sociedade em si, eu não fui uma prostituta, porque aquela prostituta que fica na esquina, não, eu não fui essa prostituta. Mas no campo espiritual, sim, porque eu saía com muitos homens, já saí como casado. Então, essa era a minha fraqueza. E no campo espiritual, se você não sabe, você tendo um relacionamento sexual com alguém, você casou com aquela pessoa. É como se você tivesse casado com ela. Então, por exemplo, imagine eu tendo um ato sexual com uma pessoa hoje e amanhã eu tendo outro ato sexual com outra pessoa, eu estou cometendo adultério. Então, eu estou me prostituindo. Você está entendendo? Então, no campo espiritual, eu era uma prostituta. Você está entendendo? Eu saía com muitos homens, ficava tal. E aquilo para mim era o meu prazer, porque cada um vai segundo a sua cobiça, né? O inimigo, ele engoda você, né? Ele traz armadilha segundo a sua cobiça. Se eu, por exemplo, se eu tivesse uma cobiça assim, de dinheiro a mais, vamos dizer assim, querendo ganhar um dinheiro alto e tal, ele ia me botar, dinheiro fácil, digo, né? Aí ele ia me botar em coisas para me fazer, para mim ganhar dinheiro fácil, né? Ilicitamente, entendeu? Eu gosto de encher a cara. Então, aí a minha fraqueza ia ser, né, a bebida. Eu ia virar uma alcoólatra. Você está entendendo? Então, isso não foi no meu caso. Mas eu lembro que eu saía muito pra balada. Eu amava ficar nas baladas, gente. Eu era a primeira a entrar, a última a sair. Então, e isso, né? Eu vejo que eu tinha uma carência muito forte, né? Eu precisava sair com alguém naquele dia, no mínimo 3 pessoas, era o que eu colocava na minha cabeça, né? Então, na noite, se eu saísse com 3 pessoas, era pouco. Eu tinha que sair com mais, mas eu não digo assim no ato sexual, né, gente? Era mais assim, ficar. Eu tinha 13, 14 anos, né? Eu perdi minha virgindade com 16, né? Aí ficou um pouco, né, pior, né, vamos dizer assim, né, o negócio, né? Então, gente, eu digo assim, o meu testemunho não é assim, nossa, tão forte, vamos dizer assim, né? Graças a Deus eu não me afundei em drogas, eu não fui para prostituição. Eu lembro, né, que prostituição que eu digo assim, de sair para trabalhar, né, como prostituta. Não, isso não. Mas quase aconteceu, né? O inimigo, ele queria trazer do espiritual para o físico isso, né? Porque o inimigo era esse o plano dele na minha vida, né? Destruir a minha vida. Era isso que ele queria, né? Porque ele veio para roubar, matar e destruir, né? É isso que ele veio. O papel dele é isso aqui nessa terra. E então, eu lembro que eu estava tendo, assim, eu estava começando assim a enjoar. Eu lembro que eu estava com 19 anos, acho, eu sou meio ruim de data. Eu estava
Não, acho que era 18, 19, eu já não estava namorando ninguém, ficando com ninguém, e eu estava querendo ter um relacionamento sério. Eu estou resumindo, tá, gente? Tô resumindo. E aí eu comecei a pensar sobre isso e a hipótese de realmente virar uma prostituta, de realmente ganhar dinheiro com isso, porque já era algo que eu já estava no meio, só que eu não ganhava dinheiro. Então, e como eu não conseguia trabalho, o inimigo fechou essas portas para mim. Eu sempre consegui um emprego, mas ficava pouco tempo, ou então eu não gostava do serviço, ou então eu saía rápido, enfim. E eu precisava de dinheiro, eu estava numa idade já que eu precisava arrumar um emprego, precisava trabalhar, precisava fazer alguma coisa na minha vida, já não estava mais estudando, e eu comecei a pensar sobre isso, né, em ganhar dinheiro com isso. Mas, graças a Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, não faça isso. E aí eu não fiz, gente, eu comecei, eu tava namorando, namorando não, né? Eu tava ficando com uma pessoa que eu queria namorar, só que eu tava conversando com essa pessoa e ela não queria, ele não queria namorar comigo, ter um relacionamento sério, então eu pensei, eu vou terminar com ele, sabe, gente? Porque eu tinha uma carência muito grande, eu precisava ficar com alguém, eu não conseguia ficar sozinha. E nas noites que eu ia pra balada, eu precisava ficar com 3, 4, 5. E quando eu ficava com 9, porque eu já cheguei no máximo isso, era pra mim máximo. E hoje é uma vergonha pra mim. Eu tenho vergonha de falar um negócio desse, né? E aí, então, por conta dessa carência, eu sempre tinha que ter alguém do meu lado. Eu não gostava de ficar sozinha. Mas também eu nunca gostei muito de namorar muito tempo, né? Eu lembro que já houve algumas pessoas que queriam namorar mais sério, só que eu era muito nova. Eu pensava, não, eu sou muito nova pra namorar. Eu quero ficar, eu quero curtir. Na minha cabeça, gente, eu queria ganhar dinheiro, sair da casa dos meus pais para mim ter uma liberdade, para mim sair, assim, ter aquela vida, né, de gandaia, de balada, trabalhar para gastar o dinheiro nas baladas. Era esse o meu pensamento, né, de ter muitos homens, igual homem, tem muito homem, né, que a gente fala que é galinha, né, é um garanhão, né, que quer ter muita mulher, né, quer sair com muitas e não quer compromisso com nenhum. Era isso que eu queria pra minha vida, era mais ou menos isso. Porque eu queria, né, me igualar, aquela igualdade, né. Não, o homem galinha, né, ele sai como garanhão. A mulher, ela já fica muito feia no papel da sociedade, né. Tem aquele negócio, e eu achava isso um absurdo, né, e eu meio que era totalmente contra, enfim, eu achava que tinha que igualar, mas os dois está errado, né, tanto o homem como a mulher, sair com muitos homens ou com muitas mulheres está totalmente errado perante Deus, né, Deus não se agrada disso, mas era essa a minha ideia. Mas aí eu fui me cansando dessa vida de balada, de ficar. Eu pensei, não, agora eu quero arrumar alguém para um relacionamento sério. Aí eu terminei com essa pessoa porque não queria nada comigo. Sofri porque eu gostava dessa pessoa, gente. Mas eu tomei a decisão, né, de me amar, né? De querer alguém que queira me amar e queira ter algo comigo, um relacionamento sério de verdade. E eu sei que Deus sempre falava comigo através do Espírito Santo que nunca era aquela pessoa que eu estava, que eu achava que era e não era aquela pessoa que Deus tinha para mim, né? E sempre terminava os relacionamentos, ou era eu ou era a pessoa que terminava comigo, né? E sempre vinha uma voz falando que não era essa pessoa, que vai terminar, que não é. E eu achava que era coisa da minha cabeça, mas hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Então aí eu terminei com essa pessoa, sofri pra caramba, fiquei triste, mas eu aguentei firme, não, eu não vou atrás dessa pessoa, dele, né, porque ele não gosta de mim, ele não quer nada comigo, então eu não vou ficar num relacionamento que não vai dar em nada, só vai me atrasar, né, atraso de vida, né. E eu comecei, aí eu fiquei acho que uns 3 anos sozinha, então foi acho que com 16 anos, aí 17, 18, acho que com 19 anos que eu encontrei o meu esposo, né, que foi o Reginaldo. E a gente começou a ficar, e depois a gente começou a namorar, foi algo muito rápido. Quando eu comecei, né, com ele, antes de eu ter um relacionamento com ele, eu pensei, eu preciso mudar o meu jeito de ser. Porque o meu jeito de ser era totalmente, né, errado, assim, sabe? Nenhum namorado ia querer uma mulher mandona, chata, ciumenta, do jeito que eu era. Eu comecei a pensar, não, eu preciso mudar o meu jeito, né? Nenhum homem vai querer um negócio desse.
né? Então eu comecei a mudar o meu jeito, aí eu comecei a pensar, não, agora eu quero um relacionamento sério. Então aí eu conheci ele e no dia, gente, no primeiro dia que eu vi ele, Deus falou, é esse. E eu acreditei, porque eu não sabia que era Deus, hoje eu sei que era Deus, o Espírito Santo falando, é esse aí que eu preparei pra você. E então aí a gente começou a namorar, eu fiquei 1 ano e meio com ele, só que aí, gente, o que aconteceu? Né? Eu tava muito bem, né? Eu tava contente, eu tava trabalhando, eu tava começando a trabalhar no serviço. Eu creio, gente, que o que aconteceu comigo, logo depois que eu vou contar, foi espiritual, né? Eu tava lá no serviço, de repente passou um vento em cima de mim, que eu caí para trás. Graças a Deus tinha um banco lá, eu caí sentada. Baixou minha pressão, me arrepiei inteira. Fui parar, acho que lá no negócio lá do... Ai, não lembro como que fala, ambulatório, para ver como que eu tava, né? Minha pressão estava baixa, eu não estava bem. E a partir daí, gente, eu comecei a ter síndrome do pânico, depressão, uma coisa horrível, gente. Eu não dormia direito, não conseguia dormir sozinha. Eu comecei assim a ter crises assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né, nesse mundo? Qual que é o propósito da minha vida? Eu comecei a pensar isso, gente. E eu comecei, eu quero morrer. Eu sentia muita vontade de morrer. Era pensamento suicida, era pensamentos horríveis. Só que eu lembro que não era minha voz. Eu lembro que era o inimigo trabalhando na minha vida, querendo que eu me matasse, que eu me suicidasse. E eu lembro que ele falava, pega aquela faca que tá ali, né, se corta. E era uma coisa horrível, gente, era um pensamento muito horrível. Todo dia, né, o pouco que eu dormia, né, eu acordava com aqueles pensamentos ruins na minha vida, na minha mente. E eu comecei a ter síndrome do pânico. Quem tem síndrome do pânico? Coração acelerado. Gente, eu tremia feito vara verde. Nossa, eu não conseguia sair de casa. Era um sofrimento para mim sair de casa. Porque eu achava que ia acontecer alguma coisa, que eu ia morrer, né? Que eu ia sofrer um acidente. Então eu lembro que eu sofri demais. Eu não conseguia dormir direito, eu dormia com a minha mãe. Eu lembro que eu ia muito dormir com a minha mãe. Eu chorava muito. E eu fiquei muito magra. Gente, eu não conseguia comer direito. Não conseguia comer porque, sabe, vinha coisas na minha cabeça que eu não conseguia comer. Não tinha sentido também eu comer porque eu queria morrer, né? Então pra mim não fazia sentido eu ficar comendo. Então era horrível, gente. Eu não comia direito. Eu lembro que eu virei um palito. Eu tava muito magra. E isso me causou uns problemas gastrointestinais, né? Tinha diarreia. Ai, gente, é horrível, né, de falar. Tive algumas coisas. Então eu fui pro gastro. Eu lembro que no comecinho já eu fui pro gastro, né? E a mulher, ela me passou um remédio que melhorou bastante, que era para ansiedade. Ela viu já o meu quadro e ela passou para mim um remédio manipulado de ansiedade, depressão, coisa assim. E eu lembro que eu tinha que tomar, era fraquinho, gente, esse remédio, ele não era assim muito forte não, eu tinha que tomar 3 por dia. E isso começou a melhorar as minhas crises de pânico, de ansiedade, porque era uma mistura, gente, de ansiedade, síndrome do pânico e aquela tristeza horrível, esses pensamentos suicidas, que eu só chorava e eu não sabia o que estava acontecendo, aquela crise existencial. Jesus, me ajuda. E foi horrível. Eu não gosto muito de ficar muito lembrando, sabe, porque era muito ruim. Eu só ficava dentro de casa, né? Ficava muito no meu quarto. Então era horrível, gente. Momentos horríveis, pensamentos horríveis. O seu mundo fica preto e branco, sabe? Você não vê mais cor na vida, você não vê mais alegria em nada. Então, para quem teve, sabe o que eu tô falando. Foi assim, bem no começo. Já no começo, eu fui no médico, gente. Eu já fui no médico. Ela me passou isso daí, eu acho que foi um tratamento assim, de 6 meses que eu tive. Ela queria me dar outros remédios. Quando ela começou a querer me dar remédio mais forte, eu não aceitei. Isso aí é uma coisa minha.
Eu não fui no psiquiatra, eu não fui no psicólogo, tá errado, tinha que ter ido, né? Eu não fui, mas eu sabia que era algo espiritual. Eu comecei a orar. E aí eu comecei a lembrar de Deus, porque, gente, durante esses 6 anos, meio que eu esqueci total de Deus. Não lia mais a Bíblia, porque quando eu era pequena eu ainda lia um pouquinho a Bíblia, falava com Deus, né? Fui um pouquinho na adolescência, assim, na igreja, mas depois, gente, eu me afundei, né? E a gente esquece, o inimigo cega a gente esquece total. E nesse sofrimento que eu tive, eu creio que Deus me deu, né, essa oportunidade, Ele permitiu isso para mim se voltar a Ele, porque Ele sabia que com aquilo tudo que estava passando, né, eu ia para a igreja. E eu estou com vontade de chorar, porque é muito forte. Eu não gosto de pensar nesses momentos que eu tive. Foi assim, acho que foi uns 2 anos, gente, que eu fiquei muito ruim. Então eu comecei a ir na igreja, só que eu não fui curada na mesma noite que eu fui na igreja. Foi algo assim que eu fui tendo que ir, sabe? Ouvindo a palavra. E eu lembro que antes de ir na igreja, né, eu lembrei de Deus, né? Aí eu lembrei de Deus depois que eu passei por isso, eu sei, é pela dor, né? A maioria das vezes a gente vai pela dor, né? A gente vai na igreja, vai atrás de Deus pela dor, e foi isso que aconteceu comigo, né? Eu precisei passar por isso para ir para a igreja. E aí eu comecei a orar primeiro, comecei a orar, ler Salmo 91, gente, eu lia muito Salmo 91, eu lia muito Salmo, porque assim, como eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, a única coisa mais que eu gostava de ler era o Salmo, que é mais fácil, né? Então eu corria pro Salmo, gente. Eu lia Salmo, orava, falava com Deus, clamava, orava, do jeito assim que eu sabia, gente. Então foi... E aí, gente, Deus me respondeu um dia. Gente, pensa numa alegria. Gente, eu fiquei tão contente. E eu ainda não tinha ido na igreja. Eu lembro que eu estava orando, eu clamava, não sabia o que fazer. Eu só sabia que eu queria que Deus me curasse. E Deus falou assim para mim: você precisa ir na igreja. Olha o que Deus falou para mim. Então, para você que acha que igreja não vale nada, que igreja sabe, nada a ver. Gente, a gente precisa ir para a igreja, né? É lá que a gente conhece mais ao Senhor, é ali que a gente recebe mais o alimento espiritual, que a gente tem contato com os irmãos. E aí eu fiquei contente. Aí eu, calma, Deus respondeu. E aí eu comecei a perguntar: que igreja, Deus? Aí comecei a orar de novo. Lá vai eu orando. E nisso eu estava tendo muita crise. Essas crises, tomando remédio, estava melhorando? Estava, mas eu continuava com as crises. E eu comecei a orar. E Deus fez eu lembrar da igreja, a primeira igreja evangélica que eu fui, primeira e única. Não, desculpa, gente, não foi a única não. Eu fui em outras várias visitar com essa minha amiga. Só que a que eu mais gostei foi a que eu fiquei lá por um tempinho, bem pouquinho, né? Não fiquei muito não, mas eu fiquei por um tempo lá. E Deus me fez lembrar dessa igreja. Aí eu fui, só que eu tava morrendo de vergonha, gente, porque eu tava, como posso falar? Eu tava totalmente destruída emocionalmente, não tinha, né? E eu fiquei meio com vergonha, né? Nossa, eu vou desse jeito na igreja, né? Mas eu fui na igreja e eles me acolheram muito bem. Eu falei com a pastora, você lembra de mim que ela estava lá, pastora? Era tudo assim mais em família, a igreja, né? E eu falei com a pastora: você não lembra de mim? Eu vim aqui na adolescência. E ela, no começo, ela não lembrou, mas depois, no culto inteiro, acho que ela ficou olhando, tentando lembrar de mim. Aí ela: não, eu lembro de você. Depois ela veio falar comigo. E eu lembro que eu comecei a ir lá, gente, aquela igreja foi assim, de Deus mesmo, porque os irmãos ali me acolheram, cuidaram de mim. Pode chorar. Aí, a pastora também foi uma mãe assim pra mim, sabe? Ela cuidou muito bem de mim. Eu tenho muita gratidão, porque Deus enviou, sabe, essas pessoas para cuidar de mim. A pastora, eu lembro que eu pedia quase todo dia, assim que eu ia na igreja lá, oração para ela. Eu não lembro se eu falei para ela, né, disso tudo que eu passei, sabe? Eu tinha muita vergonha, gente, de falar.
para minha família, para o meu namorado, sabe? Acho que as pessoas não entenderam, na minha cabeça era isso, as pessoas não vão entender. Porque muita gente, né, acha que síndrome do pânico, essas depressões, essas coisas, tudo, né, coisa da nossa cabeça, é besteira. E não é. A gente